Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos tomar os nossos lugares, nos acalmarmos, depois de podermos ter o enorme privilégio que é orar pela vida do nosso irmão e tê-lo orando por nós também. A todos os nossos visitantes nessa noite, nosso bem-vindo a você, e sempre, todo domingo tem que fazer essa explicação porque há visitantes novos, que eu espero que se tornem visitantes velhos e eventualmente não visitantes. Mas na nossa igreja nós temos caminhado em um livro por vez, e hoje, ou agora, nós estamos no Evangelho de Mateus, para onde já quero pedir que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, o que seja. E hoje nós chegamos à nossa mensagem número 28 no Evangelho de Mateus. Nós estamos seguindo no capítulo 9, e durante toda essa nossa jornada, já, como disse, de 29 domingos, com algumas interrupções, nós temos olhado um tema geral do Evangelho de Mateus, que eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vai lá, está projetado, ok? Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Muito bem, o Messias, obviamente, nós estamos falando da pessoa bendita do Senhor Jesus. Mateus é o evangelho que foi escrito com foco, com o objetivo principal de alcançar, no caso, os compatriotas de Mateus, os judeus. Cada um dos evangelhos tem um foco diferente, e este é o foco do evangelho de Mateus. E nesta busca de explicar aos seus contemporâneos e conterrâneos quem é este Messias, Mateus vem percorrendo uma lógica, que temos ali uma tabela para você acompanhar. O Evangelho de Mateus se divide em duas grandes partes: a oferta do rei e depois a rejeição do rei. Nós estamos na primeira parte. A oferta do rei, irmãos, nós já passamos pela apresentação do rei, capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11. Depois fomos para a proclamação do rei, encerrada no capítulo 7, 29, com o final do Sermão do Monte. E aí estamos agora, capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1, na parte que fala sobre a demonstração do poder do rei. Vários milagres, várias demonstrações de como ele tem autoridade sobre absolutamente tudo: a saúde, a doença, a morte, a vida, a própria natureza. E assim, o Senhor vem mostrando que ele é o Messias completamente diferente daqueles que os seus contemporâneos da época assim esperavam que ele fosse. Hoje, depois de semana passada vermos como o autor deste evangelho, Mateus, foi chamado para ser discípulo, Jesus agora está esclarecendo uma dúvida de algo que era muito presente na cultura judaica e também presente na cultura cristã. Eu me refiro ao hábito do jejum. Mas nós veremos, irmãos, isso é importante, isso é a vantagem da pregação expositiva, que o nosso texto não é realmente sobre jejum. O texto não é em si como jejum, como seu tema principal. E é isso que a gente vai ver daqui a um pouquinho, depois de lermos o nosso texto de hoje. Mateus capítulo 9, versículos 14 até 17. São apenas 4 versículos. Vamos ler juntos como um bonito coral. Dá uma olhadinha à sua direita e esquerda, se alguém precisa acompanhar a leitura com você, para lermos todos unidos, ok? Mateus 9, 14 a 17. Juntos diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservarão. Como é que nós chegamos até aqui, irmãos? No capítulo 8, Jesus iniciou, mediante algumas curas, a desafiar todos a que abandonassem as suas ideias, as suas preconcepções de quem ele seria, pois eles não entendiam que Jesus não era o tipo de Messias que eles esperavam, não entendiam quem Jesus realmente era. Na mensagem seguinte,
Vimos que aquele que busca o discipulado, ele precisa avaliar suas intenções, avaliar o seu nível de compromisso. Logo na seguida, no texto seguinte, Jesus atravessa o mar da Galileia, deixa as multidões que o seguiam lá do outro lado e passa agora a colocar os seus próprios discípulos à prova. E assim ele nos ensinou que ele revela a nossa decisão, a nossa resolução em realmente segui-lo ou não, provando a nossa fé. Não é apenas a nossa palavra. Senhor, eu quero te seguir até morrer. Então vamos ver se é assim mesmo. Ele fez isso com os seus discípulos. Bem, depois de passar a tempestade, cruzado o mar, do outro lado, ele teve 2 encontros para reforçar o tema da demonstração do poder do rei, o tema desta sessão. Uma sutil lição estava ali nas testemunhas, quando Jesus libertou aqueles homens endemoniados e demonstrou o seu poder. E eles, esses que estavam testemunhando, rejeitaram o Messias, já mostrando, irmãos, aquilo que virá na segunda parte desse evangelho. Em seguida, isso já é semana passada, ao chamar a Mateus, alguém rejeitado pela sociedade judaica daquela época, que porque ele servia ao Império Romano invasor, Jesus mostrou que alcança os rejeitados, mudando a sua história. Nós vimos semana passada, meus irmãos, que estes rejeitados somos nós. Porque vamos chamar assim, o pecado de Mateus é claro no texto. Ele é um traidor do seu povo. Mas nenhum de nós gostaríamos de ter os nossos pensamentos mais íntimos, mais secretos, projetados para todos nós vermos. Seríamos imediatamente rejeitados. Alguns de nós, de fato, temos sido, por causa da nossa história, por causa dos nossos pecados, mas não aos olhos de Jesus. Ele nos recebe e está disposto, e poderoso é, para transformar a nossa história. Hoje, irmãos, o nosso texto possui uma sutil conexão com o que vimos semana passada com o chamado de Mateus. Semana passada, no texto do chamado dele, de Mateus, nós vimos como imediatamente os fariseus, os religiosos daquela época, criticavam a Jesus porque ele estava comendo, em sua casa recebeu a Mateus e os demais cobradores de impostos, os traidores do seu povo, e pior, os pecadores, assim eles eram chamados, que os acompanhavam. Por que pecadores? Porque estavam andando com os traidores. Eles não estavam no nosso padrão de excelência, pensavam os fariseus. E como explicamos, irmãos, os cobradores de impostos eram rejeitados, ostracionados na sociedade judaica. Bem, venhamos e convenhamos, hoje em dia eles não são exatamente muito amados, não. Mas naquela situação era muito pior, porque eles, sendo judeus, tiravam o dinheiro do seu povo e entregavam ao Império Romano. No texto de hoje, mais uma vez, a má compreensão do que deve ser a vida a serviço do Senhor será confrontada. A sociedade daquela época, meus irmãos, pelo mau ensino dos mestres da lei e dos escribas, tinha uma ideia de relacionamento com Deus que era cerimonial, que era religiosa, que era cumprir uma série de mandamentos, que era fazer isto ou não fazer aquilo. Visto a crítica dos fariseus, como que o seu mestre come com esses daí? Porque eles se viam como puros, se viam como superiores. E mais uma vez o nosso texto vai confrontar esse ranço de legalismo, de religiosidade que persistia na sociedade da época e muitas vezes está no nosso coração também. Eles não entendiam que Deus prefere, como Jesus mesmo cita, misericórdia do que mera religiosidade. Você encontra isso lá no versículo 13 da semana passada. Essa foi uma parte, irmãos, inclusive na semana passada, porque nós tivemos a maravilhosa cantata infantil. Essa foi uma parte que eu precisei correr um pouco, quando Jesus cita, como eu disse, no versículo 13. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, já que eu tive que correr semana passada, deixa eu resgatar um pouco. Enquanto os fariseus criticavam a Jesus e desprezavam a Mateus, Mateus, por sua vez, experimentava a transformação que Jesus trazia, abandonando a religiosidade hipócrita, farisaica, que os fariseus propagavam, e começando a aprender e a viver um relacionamento de verdade com Deus, aqui, por meio de Jesus. Esse é a virada
do nosso texto. É isso que Jesus está dizendo. O que eles que vocês estão criticando, fariseus, estão experimentando, é o que nós pedimos todo o tempo. Nós quem, irmãos? O Senhor Deus e os seus profetas. Porque o texto que Jesus cita é do Antigo Testamento. O amor ao próximo, o amor a Deus, meus irmãos, está acima do que muitos acham que deve fazer para serem aceitos por Deus. Isso que Jesus quis dizer, como eu disse, quando ele cita o Antigo Testamento. O texto está em Oséias. Oséias foi quem escreveu: desejo misericórdia, não sacrifícios. Oséias, 500 e tantos anos antes, estava criticando a vida hipócrita do povo dos seus dias. Passados 5, 6 séculos, tudo continua o mesmo. O texto de Oséias, inclusive, completo, diz o seguinte: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A nossa igreja já aprendeu que a palavra conhecimento na Bíblia, ela não é apenas um exercício intelectual, não é verdade? Quer ver só? Parece estranho, mas vocês lembram nas versões antigas, quando o primeiro relato de ato sexual acontece? Lembra como é que estava escrito lá? Então Adão, o que, irmãos? Conheceu a sua esposa. Estou chocado. Você está chocado porque a gente está pensando no que o mundo fez com algo bonito que Deus criou. Não, irmãos, conhecer a Deus não tem nada a ver nesse ponto com ato sexual. Estou só mostrando que a mesma palavra hebraica é usada para mostrar um relacionamento, uma intimidade, que obviamente entre marido e mulher se expressa de uma maneira, entre amigos de outra, entre nós e Deus de uma outra completamente diferente. Não é só aqui, é aqui e transforma aqui. Não é só acúmulo de conhecimento, é transformação de paixões, emoções e transformação das minhas ações. É como eu faço, como eu vivo. Isso é conhecer a Deus, que o povo dos dias de Oséias não estava vivendo. E que os fariseus estão sendo criticados agora por Jesus, porque não estavam vivendo. Portanto, hoje, aproveitando o assunto sobre jejum, já disse que não é o tema principal, o que de fato aprenderemos com Jesus é que, nossa grande ideia de hoje, o chamado para seguir a Jesus deve romper com a nossa velha religiosidade. O chamado para servir a Jesus deve romper com a nossa velha religiosidade. O jejum, meus irmãos, é mencionado apenas 8 ou 9 vezes nos 4 evangelhos. Eu contei assim por cima porque tem várias variações, né? Jejum, jejuar, jejuarmos, jejuarem, mas apenas não chega a 10 vezes entre substantivos e verbos em todo o Novo Testamento. Paulo, por exemplo, menciona apenas uma vez. Ou seja, nós temos muito pouca informação sobre jejum. É impressionante a quantidade de livros que você encontra sobre jejum, se, por exemplo, você for acessar a Amazon ou outro tipo de site de livros. Um monte de livros. É claro, uma boa parte deles é apenas falando sobre o tal do jejum intermitente, como uma questão de saúde e assim por diante. Mas se você for para a seção cristã, tem trocentos livros, em cima de 8, 9, 10 versículos que nós temos, por exemplo, no Novo Testamento. Ou seja, falam muito de algo que a Bíblia não se preocupa tanto e fala muito pouco. No nosso texto, o jejum é colocado, na verdade, como um pano de fundo para aquilo que nós vamos aprender. Se você quiser lembrar exatamente o que o Senhor espera sobre jejum, e a única instrução que nós encontramos na Bíblia, pode voltar nesse mesmo Evangelho de Mateus, algumas mensagens atrás, quando o Senhor Jesus explicou sobre jejum, que ele deve ser para Deus e não para se aparecer às pessoas. É a única instrução que nós temos. De vez em quando a pessoa me pergunta: pastor, quanto tempo eu devo jejuar? A minha resposta é: e eu lá sei? Quando jejua pode tomar água? Eu lá sei, de preferência, porque diz a ciência que você vai morrer se não tomar água. As pessoas querem técnicas e coisas que a Bíblia se cala. E nós já aprendemos, meus irmãos, quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. E não ficamos inventando moda em cima disso. Mas voltando para o nosso texto, um novo grupo surge falando sobre jejum. Quem é esse grupo, irmãos? Está no primeiro versículo que lemos. Os discípulos de João, que João Batista, diga-se passagem,
primo de Jesus. Esse novo grupo agora, ele não aparece com uma postura agressiva, como apareceu no nosso texto anterior, os fariseus, e antes deles, os mestres da lei. Esses aqui certamente sabiam quem era aquele homem, o primo de João Batista, que era mestre deles. Eles sabiam que aquele era o mestre do seu mestre. Então, eles se aproximam de Jesus e a pergunta, irmãos, ela é sincera, ela não é afrontosa. A pergunta é sincera, não é afrontosa, porém, ela vem de um entendimento raso da vontade de Deus, de um entendimento limitado do que Deus realmente quer. E muito provavelmente a pergunta sobre jejum, isto é, deixar de comer, teve alguma relação com o que estava acontecendo diante deles, ou seja, a refeição que Jesus estava tendo com Mateus e os demais cobradores de impostos e pecadores. Esses discípulos de João pensavam, provavelmente, muito certamente, que seria muito mais benéfico, seria muito mais vantajoso, seria muito mais messiânico, se Jesus estivesse, em lugar de jantares e festas, jejuando com os seus discípulos, em lugar de comer com esses de fora, com essa gente do povo. E logo nós vamos explicar, irmão, vamos mencionar que eles provavelmente tinham um motivo muito pessoal, muito especial para jejuar e esperar o mesmo de Jesus e seus discípulos. Mas essa era a postura. Aos olhos deles, Jesus não estava fazendo o que ele deveria estar fazendo. Afinal de contas, isso não é o Messias. Afinal de contas, ele não é o mestre do nosso mestre. Esperava-se mais dele. Então, começando o nosso texto, vamos comprovar como o chamado para seguir a Jesus deve nos levar a romper com as nossas velhas noções de religiosidade. Vamos iniciar vendo como a religiosidade, irmãos, nos atrapalha para que possamos entender o que realmente o Senhor Deus espera de nós, ao servirmos a Ele diretamente e servirmos também, é claro, ao nosso próximo. Vamos caminhar, irmãos. Em primeiro lugar hoje, versículo 14. A velha religiosidade confunde o nosso entendimento sobre como servir a Deus como o agrada. A nossa religiosidade confunde o nosso entendimento sobre como servir a Deus como o agrada. Bem, a gente já falou sobre os discípulos de Jesus. Quem eram eles? Seu líder, João Batista, já havia sido preso. Herodes, atendendo a um capricho, né, da sua dançarina ali, Herodias, ele acaba atendendo e prendendo, antes ele veio prender João Batista, depois, por capricho dela, logo irá decapitá-lo. Então João Batista estava preso e, de forma admirável, os seus discípulos não debandaram. Eles continuam unidos e juntos, provavelmente crendo que João Batista logo seria libertado. O aprisionamento dele provavelmente fazia nessa época, mais do que antes, agora que eles se aproximassem de Jesus. O seu referencial, João Batista, está preso. E provavelmente eles ficavam ali buscando a Jesus sobre orientação e sobre o que fazer. Afinal, eles ouviram ou não ouviram ao próprio João Batista falar sobre Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista sempre deixou claro desde o começo: ele é mais importante do que eu. Em outro texto ele vai dizer que ele não era digno de fazer o quê? Abaixar e amarrar as sandálias de Jesus. João Batista, meus irmãos, nunca deixou de instruir os seus discípulos de que Jesus era mais importante que ele, que Jesus estava acima dele. Porém, essa cena da refeição com Mateus e seus amigos tem um efeito esquisito, causa uma decepção nos discípulos de João Batista. Não deveria Jesus estar convocando o jejum? Não deveria Jesus estar fazendo uma campanha de oração em prol da soltura do seu primo? Se fosse um dia de hoje, estaria pedindo posts nas redes sociais, protestos e alguma coisa assim, mas provavelmente também oração. Não era ele, o seu primo, o seu arauto, o seu profeta? E ainda em lugar disso, Jesus está, em lugar de pedir oração e tal, oferecendo jantares.
E aqui temos, meus irmãos, como eu mencionei agora porque eu ia dizer, o principal motivo da indignação, da decepção dos discípulos de João Batista. Eles estavam emocionalmente envolvidos, movidos a entender algo como uma prioridade e que nada mais poderia ser importante. É interessante como a falta de entendimento deles fazia com que eles entendessem o seguinte: Messias, Senhor, nós sabemos o que o Senhor deveria estar fazendo. Nós sabemos o que é mais importante. O Senhor está fora da programação. O Senhor está fora da agenda. O Senhor está fora daquilo que deveria ser feito. E quantos de nós, meus irmãos, muitas e muitas vezes, quando Deus diz, é isso que vai acontecer, a gente diz, de jeito nenhum. Se você lembra bem, quando o próprio Senhor Jesus profetizou a respeito da sua morte, Pedro disse o quê? De maneira nenhuma, Senhor. Graças a Deus ele não ouviu a Pedro, porque a sua morte é a que nos deu vida. Sem ela nós não estaríamos sequer aqui. Mas Pedro naquele momento, os discípulos de João aqui, e muitas vezes nós achamos que sabemos mais do que o Senhor. Nosso entendimento está enuviado pela nossa noção errada de espiritualidade, muito mais para uma religiosidade. Agora, de novo vale ressaltar, irmãos, que apesar da decepção com a cena, a atitude desses homens não é de maneira nenhuma como dos adversários de Jesus, os escribas, mestres da lei e os fariseus. Aqueles lá queriam Jesus fora de cena. Esses homens, por outro lado, se aproximam em sinceridade. Eles se aproximam, inclusive, no momento de vulnerabilidade emocional, porque o seu mestre está preso e eles faltam-lhe entendimento, lhe falta algo terrivelmente simples, compreender que o Senhor é que tinha a direção ao que deveria ser feito e não a opinião dele. Mesmo em nossos dias, meus irmãos, tendo toda a Escritura ao nosso dispor, está aqui, a Bíblia está completa, não vai sair versão 2026. Mesmo tendo mensagens e mais mensagens positivas e bíblicas ao nosso dispor, mesmo tendo tantos livros bons, tanta boa teologia, muitas vezes somos levados a não entender por não concordar com o que Deus está fazendo. Se algo não está de acordo com o que pensamos ser espiritual, se algo não está de acordo com aquilo que achamos que é o melhor que Deus deveria fazer, somos rapidamente levados a recusar aquilo, descartar aquilo, resistir aquilo. Os discípulos de João tinham em sua defesa uma compreensão limitada, ainda limitada, do ensino bíblico. Agora é interessante, meus irmãos, que apesar da limitação deles, Jesus não passa pano. Jesus não deixa passar a indignação deles. Jesus irá corrigi-los e não os aceitar com a sua crítica. Porém, meus irmãos, e nós, com tudo que nós temos ao nosso dispor, temos entendido as coisas pelos olhos do Espírito ou pela religiosidade da nossa carne? Temos entendido e feito as coisas pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, pela submissão ao Senhor? Muitas vezes temos a nossa própria agenda, o nosso próprio meio, nossa própria força. Infelizmente, irmãos, depois de tanto tempo, e como eu disse, da palavra ao nosso redor, ao nosso dispor, muitas vezes o nosso meio, muitas vezes nós, temos agido na contramão do que Deus deseja fazer. Esse fraco entendimento do que é servir a Deus, pode muitas vezes, meus irmãos, gerar dois efeitos opostos na nossa vida. Pode gerar o ativismo espiritual, por um lado, mas também pode gerar o sedentarismo espiritual do outro. Podemos ser levados a entender que agradar a Deus, que servir a Deus, está ligado a fazer algo para Deus. A estar sempre envolvido, estar sempre ocupado. Cargos e posições são importantes. Desempenho é medido, performance do que fazemos ou não fazemos. Esse é um lado. Mas ainda há outros que entendem completamente o oposto, entendem mal, irmãos, a graça de Deus e acabam fazendo nada. Inclusive para se acalmar a sua própria consciência, mentem para si mesmo, dizendo, Deus me aceita como sou, porque sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada para ser salvo.
aqui no nosso texto, Jesus, que nem salvo precisava ser, claro, está servindo a Deus, está alcançando a Mateus e a outros com a sua mensagem. Ou seja, nós não fazemos absolutamente nada, meus irmãos, para conquistar algo de Deus, mas porque já fomos por Ele conquistados. O ativista e o sedentário espirituais entenderam tudo errado. Esse busca alcançar o favor de Deus, coisa que ele nunca conseguirá. E esse despreza o favor de Deus, a não retribuir em gratidão absolutamente nada com a sua vida. Tudo isso, meus amados, é fruto de uma religiosidade distorcida na nossa vida. Aonde isso nasce, irmãos? Antes de nós seguirmos adiante. Pelo fato de que todos nós somos seres religiosos. E eu incluo, inclusive, os ateus. Essa é a religião deles. Dizer e combater, dizer que não crê em Deus e combater a fé em Deus. Eles guerreiam contra isso. Eles batalham contra isso. Nós somos, por natureza, meus irmãos, adoradores, somos idólatras. E o grande problema, se você parar para pensar, é que absolutamente toda fé criada pelos homens, em todos os tempos, em qualquer lugar no mundo, passa por algo que o ser humano precisa fazer. Você precisa ser bonzinho. Você precisa fazer boas obras. Você tem, o que você tem feito? Há um currículo a ser preenchido. A verdadeira fé bíblica, irmãos, a verdadeira fé cristã é a única, onde Deus é que fez por nós, e não o contrário. Ele veio morrer pelo nosso pecado, e graciosamente nos salvar, sem absolutamente nenhum merecimento da nossa parte. Bem, mas depois dessa primeira inquisição dos discípulos de João, nosso texto continua. Se o entendimento vai embora, as consequências é que não sabemos dizer nem explicar o que é ou o que não é servir a Deus. E isso nos impede, meus irmãos, de sermos gratos pelos que servem das mais diversas maneiras. Nos impele a não nos envolvermos porque nem sabemos realmente o que fazer. Somos críticos daquilo que não concordamos. E somos críticos de quando as coisas não são feitas do jeito que nós achamos que deveriam ser feitas. Nosso segundo ponto nos explica o seguinte: a velha religiosidade desconhece a diversidade do serviço a Deus em momentos diferentes. A velha religiosidade desconhece a diversidade do serviço a Deus em momentos diferentes. Jesus, ao ouvir a indagação deles, oferece uma imagem, oferece uma explicação baseada no casamento. Ele evoca a presença, a figura dos convidados do noivo. Não é isso que está no seu texto? Quem são esses convidados do noivo? Será que é a galera toda? Não, não é. Literalmente, meus irmãos, a melhor tradução seria os amigos do noivo. Quem são esses caras? Eles eram os parceiros, os parças do cara que está casando. É aquele pessoal próximo. É o pessoal da pelada, do churrasco. É o pessoal que vai na pescaria junto com ele. É o pessoal que o conhece desde a infância. São os amigos próximos do noivo. Esses amigos, irmãos, acompanhavam o noivo, inclusive, na câmara nupcial, onde o noivo ficava esperando o começo da cerimônia. Mas não era só isso não. Eles eram os responsáveis por toda a festa. A festa judaica de casamento durava 7 dias para uma noiva nova, uma noiva virgem, e 3 dias se ela fosse viúva. Ou seja, de uma maneira ou de outra supera o nosso casamento, que é só umas 4, 5 horas e acabou. Era toda uma produção. E eles cuidavam de tudo e permaneciam todo o período, por exemplo, de 7 dias, cuidando de tudo. E aqui, meus irmãos, certamente, ao referir-se aos convidados, aos amigos do noivo, Jesus está se referindo aos seus discípulos de verdade, os mais próximos. Eles eram os amigos do noivo. E a resposta de Jesus, irmãos, foi sobre encomenda para os discípulos de João. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio João Batista já havia usado essa figura aqui, dos amigos do noivo. Quando João ainda estava solto, perguntaram se ele era o Cristo, se ele era o Messias. Você é aquele que nós esperávamos vir? Está lá em João capítulo 3. E aí ele diz, eu não sou, eu sou o amigo do noivo. Aí ele continua explicando no versículo 29 e 30. A noiva pertence ao noivo.
O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Aí ele diz a frase que eu falei agora há pouco. É necessário que ele, o noivo, cresça e eu diminua. Em outras palavras, meus irmãos, discípulos de João, ele compreendia que apesar das circunstâncias, elas não podiam ditar o que devemos fazer ou não no reino de Deus. Apesar de ser um momento triste, é claro, por causa da prisão de João, o reino, a vontade de Deus para o seu filho não podia parar, e vidas estavam ali se encontrando com Deus, porque o Senhor Jesus continuava o seu projeto, a sua agenda, como ele havia determinado. Você vai parar para pensar, meus irmãos, se Jesus aqui, ou Deus, hoje em dia, começasse a interromper o que estaria fazendo, para personalizar a ação dele a cada um de nós? Você já parou para pensar quantas das nossas orações às vezes são contraditórias? Pense, por exemplo, se duas moças estivessem orando pelo mesmo rapaz. O rapaz não sabe. Deus tem como atender os dois? As duas? Não. Deus tem como dizer sim para as duas? Absolutamente não. As duas estão orando, Senhor, se for da tua vontade, o irmão fulano, teu servo, que seja a pessoa escolhida para mim. Mal sabe ela que a irmãzinha do lado está fazendo a mesma oração. Deus vai responder sim a uma das duas ou a nenhuma das duas. Quantas vezes nós oramos por uma vaga de emprego e de repente tem outro irmão orando pela mesma vaga de emprego? E quantas vezes, meus irmãos, simplesmente oramos ao contrário do que é a vontade do Senhor para nós? Deus não vai mudar a sua forma de agir, aquilo que Ele tem que fazer apenas porque eu decidi que assim o fosse. A grande e simples lição dada por Jesus aqui é que este não era o tempo ou lugar de servir a Deus com lamento e jejum. Mesmo diante das situações que estavam vivendo João Batista. Ali estava Mateus sendo alcançado, e mais ainda, irmãos, havia seus colegas de profissão, os demais pecadores, que precisavam ser alcançados, estavam ouvindo, provavelmente, pela transformação na vida de Mateus, Mateus contando, olha, eu o segui quando ele me chamou, porque eu vi isto e aquilo, ele fazendo e ensinando. E essa, meus irmãos, era a prioridade do Senhor nesse momento. Mas de seguir adiante, finalmente, não podemos deixar de destacar como o verso 15 termina. Jesus afirma que aquele não era o tempo, mas ainda assim, o tempo viria no qual o noivo, isto é, ele mesmo, seria tirado, ou seja, seria removido. Irmãos, uma pessoa presente, no mínimo observadora, deveria ter dito assim, como é que é? Eu entendi correto? Só isso, meus irmãos, já deveria causar preocupação e pânico, inclusive nos discípulos de João. Como assim tirado? Como assim o Messias não será tirado? Ele não veio para libertar Israel? Ele não veio para governar Israel? Porque nessa altura do campeonato, meus irmãos, eles não sabiam ainda que Jesus um dia seria colocado numa cruz romana, seria morto e sepultado e, obviamente, ressuscitaria. Ainda assim, meus irmãos, eles podiam saber que esse dia chegaria e que o Mestre não estaria daquela forma diante deles. Dias de menos alegria, e nesses dias, de fato, eles iriam jejuar. Se você acompanhar, por exemplo, o livro de Atos, você percebe que a igreja algumas vezes estava em oração e acompanhava de jejum. Jejum não para dar uma reforçada ou uma queda de braço com Deus, mas para investir mais tempo e energia em oração, por diversas razões, por diversos motivos. Em resumo, irmãos, o entendimento do serviço a Deus, do serviço que o agrada, nos faz entender que há tempo para cada coisa e há tempo para tudo. Há tempos de alegremente proclamarmos o Evangelho e há tempos em que o faremos em meio a clamores e dores. O que fazer e que o devemos fazer independe das circunstâncias
Isso é crucial, nós queremos entendermos se realmente queremos servir a Deus e queremos fazer aquilo que o Senhor decide e deseja de nós. Deus vai nos chamar, meus irmãos, a servi-lo da forma e da maneira dEle, não da forma como nós queremos, não da forma como nós estamos determinando. Nosso texto vai terminar nos 2 últimos versículos, 16 e 17. Na sequência desse texto, como então poderemos obter o entendimento que faltava a seus discípulos? Porque entendemos errado e somos enganados pela nossa religiosidade humana. Jesus encerra com o ensino, e o ensino é exatamente a resposta para tudo isso. Eu gosto de uma frase, meus irmãos, para sintetizar o que eu estou dizendo. Creio, logo penso. Esse é o slogan do cristão que não é cabeça oca, que tem a sua religiosidade não baseada em suas emoções, mas baseada naquele que conhece da palavra, que conhece sobre a vontade de Deus. Terceiro lugar, a velha religiosidade carece de discernimento no serviço a Deus em seu novo reino. A velha religiosidade carece de discernimento no serviço a Deus em seu novo reino. Irmãos, ao falarmos de discernimento, vale uma ressalva, ok? Obviamente, o discernimento cristão é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não há esse discernimento sem caminhada com o Espírito, sem vida de oração, sem depender de ouvir o Espírito. Agora preste atenção, irmãos. Porém, esse Espírito nunca agirá no vácuo. Ele nunca agirá na ausência de revelação de Deus. Quer seja o pecador que se converte, quer a mim e você, quando entendemos melhor e de forma mais madura a nossa caminhada com Deus, isso sempre vem de revelação de Deus. Revelação, não revelamento. E qual é, meus irmãos, a principal revelação disponível para nós da parte de Deus? Sagrada Escritura. Deus não age, o Espírito não age no vácuo. Isso é tão verdade, meus irmãos, que no próprio texto, poucos versículos atrás, Jesus se referiu exatamente às Escrituras, lá no verso 13, ao citar o texto de Oséias. Aliás, como ele fez, meus irmãos, muitas e muitas vezes no seu ensino. Inclusive, não apenas no ensino, mas para combater a quem, irmãos? Satanás. Se és filhos de Deus, transforma essas pedras em pão. Aliás, essa é uma das ocasiões em que aparece a palavra jejum, porque Jesus estava jejuando no deserto por 40 dias e 40 noites. E aí o diabo aparece e faz essa proposta indecente para Jesus. Como é que começa, irmãos, a resposta de Jesus? Não apenas essa, mas todas as três. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Perceba, meus irmãos, discernimento do Espírito vem pelo conhecimento da palavra. Ele encaixa as coisas, ele abre o nosso entendimento, ele abre a nossa mente espiritual para entender o que está acontecendo por meio daquilo que nós conhecemos da palavra. Jesus fazia questão de mostrar assim, baseando o seu ensino nas Escrituras, no Antigo Testamento. Ele faz isso também, meus irmãos, por exemplo, com os discípulos no caminho de Emaús. Lembra? Depois da sua morte, da sua ressurreição, Jesus está indo para o caminho a Emaús. Ele chega perto de 2 discípulos que estão comentando sobre o que aconteceu. E lá em Lucas capítulo 24, 27, Jesus começa a explicar sobre ele mesmo. Como é que ele faz isso, irmãos? Olha só. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha só. O Filho de Deus, o Verbo vivo, a palavra viva de Deus, usava a palavra escrita para explicar aos outros a respeito dele mesmo. Assim, meus irmãos, nós encontramos possivelmente, primeiro, uma falha nos discípulos de João. E encontramos também depois uma ausência de algo neles que levou ao questionamento que eles fizeram para com Jesus.
Se esses homens fossem melhores estudantes das Escrituras, e teriam conhecido primeiro que o único jejum, a única coisa que era realmente exigido, estava lá em Levítico e se observava no dia da expiação. Esse era sim um jejum obrigatório. Em Levítico capítulo 23 fala que no dia da expiação, no Yom Kippur, você era obrigado, como judeu, a jejuar, inclusive até o dia de hoje. Era só conhecer as Escrituras. Essa era uma obrigação de todo bom judeu. Ou seja, não havia obrigação alguma que naquele instante Jesus e seus discípulos estivessem jejuando, mesmo diante da prisão de João Batista. Eis aí, meus irmãos, como que o desconhecimento das Escrituras e como são tomados pelas nossas emoções, rouba o nosso discernimento. Porém, mais importante, número 2, era eles lembrarem do ensino de Isaías capítulo 58. Ou de Zacarias capítulo 7. O que nós temos lá, irmãos? Lá, Deus exigia não apenas um jejum literal. Você está jejuando? Legal, maravilha, parabéns para você. Mas nesses textos, irmãos, Deus exigia um amor prático, tanto para Deus, quanto para com o próximo, tanto vertical, quanto horizontal. Ou seja, meus irmãos, Deus esperava, lembra que Jesus cita misericórdia e não sacrifício. A religiosidade, meus irmãos, nos faz enganar de que vinha ao culto domingo, bati ponto. Eu creio, meus irmãos, que alguns cristãos vão chegar no céu, eu estou supondo que ele é cristão e que vai chegar no céu, né? Claro. E vai chegar querendo apresentar currículo para Deus. Eu sou da época, meus irmãos, que nós tínhamos uma caderneta na escola. Todo santo dia tinha que entregar a caderneta na porta. Quem já teve a caderneta na escola aqui? Você também? Só eu que tenho essa idade toda? Ou é só coisa do Rio de Janeiro? O ponto é que você entregava a caderneta, aí você recebia um carimbinho azul, presente. Se você faltava, obviamente não tinha como entregar a caderneta, no outro dia quando você entregava, lá vinha o carimbinho vermelho, ausente. E aí contava essas ausências e aí a coisa pegava, se você passava do limite. Eu creio, meus irmãos, que tem gente que acha que vai chegar no céu com o seu currículo. Olha só o que eu fiz. 40 anos de vida cristã, olha aqui, ó. Olha as minhas presenças. E perceba, meus irmãos, eu sou um dos caras mais chatos que eu conheço para falar sobre a necessidade de você estar presente em tudo que a sua igreja faz. Mas o problema é quando nós achamos que isso de alguma forma nos traz algum benefício além do que o próprio evento vai nos abençoar. A presença em si. E sabe quando é, meus irmãos, que isso fica claro na nossa vida? Porque amanhã, segundo dia da semana, segunda-feira, a gente vira a chave. Você é um chefe insuportável. Você é um funcionário irresponsável, antiprofissional. Você é um marido negligente, você é uma mulher insubmissa. Você é um filho respondão. Deus fica lá na igreja. Deus fica lá no culto. Esse é o traço principal, meus irmãos, de religiosidade. As mãos estão erguidas na adoração, mas elas não estão nem sequer estendidas na nossa semana. Nós não entendemos, meus irmãos, como Deus espera de nós misericórdia e não sacrifício. Como nós podemos ver na vida desses homens aqui, muitas vezes na nossa, o desconhecimento das Escrituras causa um aleijamento na nossa vida espiritual. E aí nós acabamos apoiados nas muletas da religiosidade. Nos aparamos na frequência à igreja, ou no que fazemos, ou em outras muitas coisas. É possível que alguns estejam tentando entender o que tem a ver com o que Jesus fala nesses 2 versos, com o que estamos vendo aqui. Pois bem, porque nesses 2 versos ele fala de 2 imagens, 2 ideias, que até são óbvias. Quais são as ideias, irmãos? Ele fala primeiro de remendo. Eu sei, hoje em dia a gente não faz isso, né? Agora pensa numa época em que tecido era muito caro. Você não pode simplesmente pegar uma calça. Bem, hoje em dia, quando a calça jeans rasga, o pessoal usa assim mesmo. Mas, enfim,
Numa época menos esquisita, quando a calça jeans rasgava e a pessoa era muito pobre, colocava um remendo. E naquela época, onde tecido era muito difícil, tinha que ser remendado, se você era pobre e não tinha alternativa. E essa é a primeira figura que Jesus usa. Um remendo feito de pano novo, que colocado no pano velho, eventualmente irá encolher. Portanto, não é nada inteligente usá-lo em uma roupa velha que já encolheu. E aí Jesus vem com uma segunda imagem, uma segunda figura, de forma parecida, de forma análoga, uma vasilha de couro velha, que você encontra nas versões antigas em português com o nome de quê? Odre, certo? Então você já deve ter visto isso em filmes. Era um saco feito de couro costurado, certo? Ele era impermeabilizado para não sair ali a água, o que quer que esteja. Só que quando você colocava em uma vasilha nova de couro, vinho novo, ele ainda iria fermentar mais ainda. Então ele fazia o quê? Ele esticava aquele couro. Mas se você pegasse uma vasilha já esticada e colocasse novamente nele vinho novo, ele iria esticar ainda mais, a vasilha ia romper, ia arrebentar, né? O saco de couro iria arrebentar e tudo iria se perder. Só isso que ele disse. E o significado, irmãos, é simples até. Os discípulos de João precisavam entender o que João já tinha lhes ensinado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por mais trágica que fosse a prisão de João, Jesus era mais importante. João havia vindo para pregar arrependimento. João havia vindo para pregar uma reforma aos judeus. João havia pregado que eles saíssem das tradições mortas dos religiosos e se voltassem agora para o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que eles abandonassem os holocaustos, os sacrifícios e as festas como forma de agradar a Deus e servissem a Deus com o coração íntegro. Jesus não era, meus irmãos, um remendo no sistema velho. Ele não era um vinho velho. O velho sistema que eles estavam ainda se apegando, logo estaria caduco, logo teria passado. Jesus era aquele que trazia roupas novas, novo vinho, nova vasilha, ele fez novas todas as coisas. Quando nós encontramos Paulo dizendo que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso obviamente inclui o sistema religioso que eles haviam se aplicado, se apoiado antes. Como depois escreveria o apóstolo João, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E meus irmãos, você pode pensar que isso aqui é óbvio, mas eu vou mostrar para você que não é. Quantas e quantas vezes, nossa igreja vai fazer 23 anos, quantas e quantas vezes pessoas novas chegaram e disseram, pastor, estou aqui há algumas semanas, gostei muito da sua igreja. Qual é a doutrina aqui? Você gostaria de achar que eles estão perguntando sobre batismo, sobre soteriologia, sobre salvação, sobre escatologia? Mas não é não. O que você acha que eles estão perguntando, irmãos? Usos e costumes. Ele quer saber se mulher pode vir à frente usando calça. Se você pode frequentar a reunião da igreja de bermuda. E nos casos mais graves, se você pode até sequer assistir televisão. Porque estão acostumados a servir a Deus baseados em regrinhas religiosas. Uma pessoa que chegou à nossa igreja há muitos anos atrás, e ficou e depois saiu porque saiu da cidade, chegou aqui e perguntou assim, pastor, como eu faço para lhe entregar as primícias? Eu achei que ele tinha uma horta. Eu ia ganhar aí abóbora, né? Pelo menos esse aí ia entregar abóbora e não picanha. Eu achei que ia ganhar umas hortaliças. Não, é porque do lugar que onde ele tinha vindo, ele tinha que, além de ofertas e dízimo, uma parte do salário dele ia para o pastor de lá. Aí eu falei, mas rapaz, a gente morre e não deixa de ver tudo. Cada coisa que inventam. E quando ele saiu de lá, ele saiu sob, segundo ele, maldição. Eu sei, meu irmão, talvez esse não seja o seu caso. Você é a pessoa que não foi enganada com tamanhas ideias estapafúrdias. Mas, meus irmãos, como eu disse agora há pouco, a religiosidade é uma marca da humanidade.
Eu poderia perguntar aqui, hoje nós estamos por acaso sem nenhum missionário indígena, temos alguns que frequentam a nossa igreja, acho que não tem ninguém hoje, mas nunca foi encontrado, até onde eu saiba, uma comunidade indígena que não tivesse um aspecto religioso. Está isolado, lá no meio do nada. Nunca teve contato com o homem da civilização. Mas quando você começa a perguntar, você diz, vocês acreditam em quê? Vocês servem a quê? Vocês cultuam a quê? De onde o mundo veio? Eles têm uma história. Não, um pássaro negro veio e ele caiu em um lago e dali saiu o mundo. Isso é uma história verdadeira. Uma das etnias pensa exatamente nisso. Ou eles adoram o sol, adoram a lua. O homem é eminentemente um homem religioso, um ser religioso, um ser idólatra. Infelizmente, meus irmãos, isso é algo que ainda combate dentro de nós, mesmo tendo renascido em Cristo. E a saída desse labirinto, a saída desse engano, é conhecer a Deus cada vez mais através da sua palavra e compreender a graça de Deus. Compreender a palavra de Deus. O chamado para seguir a Jesus deve romper com a nossa velha religiosidade. Para nós terminarmos, irmãos, e irmos para casa, nós vimos de primeiro ali que a religiosidade que nos arrasta, que nos acompanha, que é cultural, essa coisa velha, ela atrapalha, confunde o nosso entendimento de como servir a Deus da forma como agrada. Se nossa vida com Deus, irmãos, é baseada em nossas opiniões, nas coisas que acreditamos vindo de outros, no ensino de outros homens, nosso entendimento está corrompido e vamos cair em ciladas. Esse fraco entendimento do que é servir a Deus pode muitas vezes nos levar ao que eu mencionei agora há pouco, o ativismo espiritual. Nós somos Martas, né, na história das irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Somos Martas, ocupadas com tudo, ocupadas com todas as coisas. Caímos até no engano de que Deus nos ama porque a gente está oferecendo alguma coisa, a gente está trazendo alguma coisa à mesa. Porque contribuímos de alguma forma. Por outro lado, como dissemos também, nós temos o pessoal da rede, né, do sedentarismo espiritual. Se enganam ou nos enganamos quanto à graça de Deus e abusam do amor a Deus. São servos de si mesmos e nenhum esforço fazem em favor de absolutamente ninguém. São aqueles que também se acostumaram ao Deus cultural. Já viu quantas pessoas começam o seu dia, talvez no grupo do trabalho, ou talvez ali, vamos para mais um dia, debaixo da bênção de Deus. Bom, né? Quem não quer começar um dia debaixo da bênção de Deus? Mas não querem absolutamente nada com este Deus. É um Deus cultural. É o Deus insípido, inodoro. Como diz na minha terra, um Deus que não fede nem cheira. Não incomoda. Não exige de mim transformação, não exige de mim santidade. E certamente não é o Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus das Escrituras. Muitas vezes, irmãos, pessoas assim, mesmo que estão dentro das igrejas, na participação da obra de Deus, eles se desviam, se esquivam, com uma série de explicações, leia-se, desculpas. Que entendimento pequeno sobre o que é servir a Deus e sobre o que é o próprio Deus. Mas nós vimos também, meus irmãos, que a velha religiosidade desconhece como servir a Deus pode ser feito de muitas formas, de muitas maneiras e às vezes em muitas circunstâncias. E a parte desse entendimento pequeno, mencionado no ponto 1, no ponto 2 resulta em uma postura legalista, que nós queremos ditar o que é ou o que não é servir a Deus, o que Deus deve ou o que Deus não deve fazer. Geralmente porque é algo que nós valorizamos ou é algo que nós não queremos. Um julgamento errado e baseado sempre no homem, em nós mesmos, e não no que o Senhor está fazendo na sua obra. Os discípulos de João caíram nessa armadilha, criticando o próprio Senhor sobre o que ele estava fazendo. E, irmãos, quantas vezes nós temos essa postura de olhar para esse texto e dizer, esse pessoal não acorda, não enxerga. Mas quando a palavra de Deus, meus irmãos, destaca um comportamento desse, ele não está sendo destacado para que você veja o quão bonito você é, mas o quão não bonito você é. Ele não destaca para mostrar a gente, olha só, o que esses fazem, mas você é muito bom.
A palavra de Deus registra algo assim, meus irmãos, para mostrar, eu, Joversi, sou capaz da mesma coisa. Posso fazer a mesma, cair na mesma cilada. E nós vimos finalmente Jesus apontando a cura disso tudo. A velha religiosidade carece de discernimento, e nós vimos discernimento bíblico sobre o reino de Deus, sobre o serviço a Deus. Tudo isso acontece, irmãos, finalmente, porque nós temos um problema de fonte. A fonte primária se torna a nossa mente, os nossos pensamentos, o que aprendemos por aí. Os discípulos de João aqui e outros cristãos, na própria Bíblia, como por exemplo os de Gálatas, os de Coríntios, deixaram para nós, meus irmãos, uma dura lição de que não temos como servir a Deus de forma absolutamente correta, mas precisamos de discernimento para fazer da melhor forma possível, mergulhados em sua palavra. Caso contrário, bem, o livro de a Carta aos Coríntios é uma seleção de como não servir a Deus, porque ele estava fazendo do seu jeito, da sua forma. E eu quero destacar, meus irmãos, que isso acontece não apenas memorizando as Escrituras, decorando fatos, muito menos apenas memorizando teologia, mas entendendo como o Evangelho está por trás de tudo na nossa caminhada cristã. O Evangelho é que determina se estamos entendendo o que devemos fazer para agradar a Deus, ou se estamos fora daquilo que Deus deseja de nós. Somente o Evangelho, meus irmãos, do nosso Deus, um Deus que nos amou, mesmo sem merecermos, pode nos livrar do legalismo de querer provar alguma coisa. Só esse Evangelho pode nos livrar da falsa liberdade de achar que não temos que fazer nada para Ele, porque Ele já nos aceita como somos. O Evangelho nos ensina, irmãos, a romper com a velha religiosidade, viver uma vida cristã de relacionamento e de dependência com o Senhor. Como eu falei agora há pouco, meus irmãos, é muito fácil viver uma religiosidade de regrinhas, do que fazer ou não fazer e estabelecer na nossa vida, isso ou aquilo como sendo aquilo que o meu Deus se agrada. A vida cristã é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais profunda do que isso. Precisamos, meus irmãos, de uma atitude de humildade e diariamente, dentro da palavra, diante de fontes fixadas e firmadas, arraigadas da palavra, perguntar ao Senhor, Senhor, o que Tu queres de mim? E nem sempre, meus irmãos, a resposta do Senhor será fácil. Nem sempre a resposta do Senhor vai ser aquilo que nós desejamos. Talvez Jesus poderia completar a sua interação com esses homens dizendo, deixe de se preocupar tanto com o seu mestre que está preso, e continue fazendo aquilo que ele estava fazendo, venha se juntar ao que eu estou fazendo. Talvez ele tenha feito. Talvez ele tenha finalmente corrigido os discípulos de João para fazer aquilo que eles deveriam fazer. Nós não sabemos. Mas quanto a nós, meus irmãos, será que nós temos ainda ranços, resquícios de uma religiosidade que tem nos feito nos ver de uma maneira mais elevada do que deveríamos? Que tem nos feito nos ver de uma maneira errada do que deveríamos ser, porque nós estamos falhando em se ver a Deus da maneira como Ele já declarou em Sua palavra como deveríamos. Que Deus nos ajude, a nosso Deus, irmãos, a meditarmos e pensarmos com carinho sobre isso. Não olhar para o lado, para o outro irmão, para o nosso cônjuge, e perguntar, Senhor, o Senhor veio me buscar lá nas trevas, quando eu ainda não lhe conhecia, para andar ao teu lado. Eu não quero andar ao teu lado de qualquer maneira, mas quero andar ao teu lado, livre de qualquer religiosidade que me rouba o entendimento, o discernimento, e repleto de algo na minha vida que me faça de verdade servir ao Senhor. Sabe, meus irmãos, só para terminar um pensamento, às vezes a gente se surpreende com testemunhos e biografias evangélicas, não é? É legal ler. Ler sobre a vida de Spurgeon, ler sobre a vida de William Carey. Ler, na verdade, apenas a vida daqueles que nós temos na Bíblia, ler sobre a vida de Paulo. Mas você já parou para pensar que eles não eram em nada especiais? Eles apenas ouviram a vontade de Deus e obedeceram.
sem reservas, sem restrições. Eles se tornaram extraordinários porque eu tenho sido meramente ordinário. Eu tenho sido medíocre, mediano. É fácil, meus irmãos, alguém ser extraordinário quando a pessoa ao lado não faz o que tem que fazer. É fácil alguém parecer fantástico quando alguém do lado simplesmente está parado no lugar. É fácil parecer que a gente é mais rápido quando o outro está parado. Quando na verdade a gente deveria ser, pela graça de Deus, pela obediência ao Senhor, extraordinários. Deveríamos ser fantásticos por causa dele, por causa da capacitação dele. E que essa transformação nas nossas vidas, meus irmãos, possa motivar, inspirar outros a não se contentar de maneira nenhuma com qualquer tipo de mesmice, de religiosidade na sua vida, mas viver de uma maneira que realmente agrada o Senhor. Que Ele para tanto nos abençoe. Amém. Deus querido, aplica a Tua palavra aos nossos corações, incomoda-nos, Senhor. Tira-nos do lugar comum, da zona de conforto, e nos ajuda, Deus, a realmente Te servir, como o Senhor deseja, espera e já determinou em Tua palavra. Tira de nós, ó Deus, os projetos paralelos, laterais, mesmo quando parecem coisas boas, como por exemplo, orar e jejuar, porque o nosso líder está preso. Abre os nossos olhos para enxergar o que realmente devemos fazer, e não aquilo que nós queremos fazer na nossa força humana. Oramos, ó Deus, para que assim o Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.